Saudações, alunos. A nossa aula de hoje será sobre o fruto. O que é? Para que serve? Ah, professor, serve para comer. Não. Essa pergunta para que serve, ela deve ser respondida do ponto de vista da planta. Por que as plantas produzem frutos? Claro, aquelas plantas que produzem frutos, certo? Qual é a finalidade que os frutos, qual é a função que os frutos desempenham para a vida da planta, para a reprodução das plantas? Né? Para nós seres humanos, a resposta basicamente se resumiria a eu gosto de alguns, não gosto de outros, os frutos fazem bem para a saúde, eles são fontes de vários tipos de nutrientes, mas o foco agora é nas plantas. Se você fosse uma planta e se perguntaria para que serve esse fruto? Se eu sou uma planta que produz frutos, qual é a função dele? Vamos lá. Primeiro, é importante lembrar que, né, a gente utiliza a palavra fruta no dia a dia e ela não tem o mesmo significado de fruto. A fruta, ela tem um significado mais coloquial, mais genérico e se refere àqueles frutos que nós costumamos consumir como sobremesa, uma banana, um morango, uma maçã, aqueles que são doces. Existem até mesmo frutos que não são consumidos como sobremesa, como o tomate, como a berinjela, que você por aí não vai chamar de fruta, você costuma chamá-los de legume, mas que também são frutos. Então, a gente tem que pensar que o fruto é uma estrutura que as angiospermas desenvolveram, que envolve a semente, cuja função principal, tá, é a dispersão da semente, certo? Lembrando que o fruto, ele vem do desenvolvimento do ovário da flor, a gente viu na aula passada de morfologia de flor, tá? Que o ovário, quando matura e se desenvolve, ele se transforma no fruto, certo? E uma vez que esse ovário se transforma no fruto, a função do fruto, apesar de parecer que é a proteção da semente, esse não é o objetivo principal do fruto. O objetivo do fruto é dispersar a semente. A função da proteção, ela é uma função secundária. É a segunda mais importante em alguns frutos que realmente precisam proteger a semente de fato. O fruto, ele é uma estrutura, na maioria das vezes, que vai ter a função de atrair animais, vai atrair seres vivos, animais no caso, para dispersá-lo, certo? Em troca de alguma coisa. É por isso que os frutos eles são adocicados, carnosos, atrativos, coloridos, suculentos. Não é porque a planta é boazinha e quer dar comidinha para a gente, não. Ela quer estabelecer uma relação de troca. O animal que come o fruto tira o fruto de um lugar, leva para outro e durante o processo de alimentação ele acaba dispersando a semente e assim fazendo com que a planta adquira novos ambientes. Lembrem que planta diferente de animal, ela fica paradona no lugar. Ela não sai do chão. Como é que ela alcançaria novos ambientes, novos horizontes? Como é que a planta é, produziria suas plantinhas filhinhas através das sementes em outros locais? Através do fruto. O fruto otimiza, ele torna mais eficiente a dispersão das sementes, certo? E aí eu falei para vocês no slide anterior que o fruto ele é oriundo do desenvolvimento do ovário, certo? O ovário ele confere o conjunto de estruturas reprodutivas femininas da flor. Uma vez que essa flor recebe o grão de pólen, através da polinização, esse grão de pólen formará o tubo polínico e transportará o gameta masculino até a oosfera, que é o gameta feminino, assim promovendo a fecundação. E aí vamos lembrar aqui do macete da regra dos três ossos que eu já mencionei na aula de flor, mais uma vez. O ovário, quando desenvolvido, se transforma no fruto. O óvulo, quando se desenvolvido e maturado, se transforma na semente, e a oosfera, uma vez fecundada, ela se transforma no embrião, certo? E aí, voltando para o fruto, uma vez que o ovário se desenvolve em fruto, o fruto ele vai apresentar, no geral, três camadas, três conjuntos aí de tecidos, que é o epicarpo, que confere a superfície do fruto, o mesocarpo, que na maioria dos frutos vai ser a parte suculenta, aquela parte intermediária que vai armazenar os nutrientes adocicados, que nos frutos carnosos vão atrair os dispersores, os animais, e o endocarpo é aquela parte do fruto mais dura, mais próxima da semente, que vai conferir uma proteção adicional a ela na maioria das vezes. Lembrando que isso aqui é um esquema genérico, tá? Ele vai ser observado na maioria dos frutos, mas, por exemplo, como o coco, a parte comestível é o endocarpo e não o mesocarpo. O mesocarpo é exatamente aquela parte lenhosa, aquela parte cor marrom, né, dura, que você precisa quebrar para acessar a parte branca, que é o endocarpo, que está misturada com o conteúdo da semente, tá, gente? Para quem não sabe, o conteúdo da semente, o endosperma, está misturado com o endocarpo na água do coco.
antes da água, né, a endurecer, formando aquela polpa que nós comemos, né, durante o processo de maturação do coco. Só um exemplo aí para dar para vocês, tá? Mas relembrando, o fruto, ele apresenta essas três camadas, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, e essas três camadas, elas podem ser chamadas ao mesmo tempo, de forma conjunta, em pericarpo. Então, pericarpo é o conjunto das três camadas do fruto. Aqui eu vou falar algo interessante sobre um tipo de fruto que talvez você já tenha ouvido falar, que são os frutos partenocárpicos. Que são frutos partenocárpicos? Esse sufixo parteno vem do grego e significa virgem. Como assim? O que tem a ver com fruto virgem, professor? São aqueles frutos que foram formados, mas eles não sofreram polinização e fecundação. E aí eu falei para vocês que a polinização é responsável, né, por transportar o gameta masculino até o gameta feminino, certo? Promovendo a fecundação. E aí, após a fecundação, o óvulo ele vai, né, maturar e se transformar na semente. Só que se o fruto foi formado sem polinização e sem fecundação, ele não tem semente, certo? Interessante, né? Você conhece algum fruto aí que não tem semente? Conhece sim, com certeza. A banana é o exemplo mais clássico de fruto sem semente. Lembre que a finalidade do fruto é dispersar a semente. Quando a gente para pensar, poxa, por que um fruto não teria semente? Isso é uma coisa meio sem sentido, porque ele acaba sendo formado sem propósito. E de fato é verdade. Tanto é que os frutos partenocárpicos naturais, eles são muito raros, né? A banana, embora seja considerada uma variante natural, a banana, com perdão do trocadilho, ela é fruto de séculos e séculos de seleção artificial pelo homem, que foi sempre selecionando aquelas bananas com caroços menores e maior quantidade de polpa. Mas, professor, existe alguma fruta partenocárpica natural que não é banana? Existe a laranja Bahia e o limão Tahiti. Aí você pode pensar, tá, professor, mas aí o ser humano não interferiu muito bem, né? Como é que a gente justificaria uma função de um fruto sem semente para a planta? Para pensar comigo. Se uma copa de limão Tahiti produz em montes, vários e vários de limão Tahiti, o cheiro vai alcançar vários animais a vários quilômetros de distância. Só que, se essa mesma copa da árvore produzir vários frutos com e sem semente, os frutos que não têm semente também vão emanar o mesmo cheiro e também vão atrair os animais para comer os outros frutos que têm semente. É uma forma de otimizar a atração para que outros frutos com semente também sejam comidos. Entenderam? Mas a parte mais legal aqui não são os frutos partenocárpicos naturais, que são relativamente raros, como eu mencionei. São os frutos partenocárpicos artificiais, tá? Você já deve ter ouvido falar em melancia sem semente, mamão sem semente, uvas sem sementes. Olha que legal, olha que interessante você cair de boca e se, né, esbanjar com uma melancia sem semente alguma, né? Olha que lindo, que conveniente para o preguiçoso aí. É quase tão bom quanto a ideia de comer peixe sem espinha, né? É ou não é? Mas como é que o ser humano consegue produzir melancias, mamão, uvas e outros tipos de frutos sem semente? Bom, nesses casos, os produtores utilizam um hormônio chamado auxina. Esse hormônio, além de atuar no crescimento de vários órgãos da planta, ele promove o desenvolvimento do fruto, que é o quê? A transformação do ovário no fruto. Ou seja, você tem um pé de melancia, você borrifa a auxina sintética em cima da flor e essa flor é forçada através de mecanismo hormonal a se transformar no fruto antes de sofrer polinização, resultando numa melancia sem semente. Muito legal, né? E aí, gente, eu falei para vocês, né, que o fruto ele é oriundo do desenvolvimento do ovário, né? Se você tiver, sei lá, algum parente com um sítio, ou até mesmo na sua casa um quintal com uma árvore frutífera, preste atenção na época das flores, na época quando a planta está florindo e verifique a anatomia da flor quando você tiver oportunidade, faça um corte transversal com algum objeto cortante, claro, com a ajuda de um adulto para você não se acidentar, tá? E aí você vai verificar que a flor por dentro, ela tem uma aparência, uma subdivisão em cavidade similar, né, ao fruto que ela gera, que nós chamamos de carpelos. A laranja é o exemplo. Uma flor de laranja, ela tem várias cavidades, cada cavidade com um óvulo. Essas cavidades na flor são exatamente as cavidades que vão virar os gomos da laranja. Você que já comeu laranja já percebeu que tem gomos com e gomos sem semente. O que que explica isso? Os gomos que não têm semente não receberam grão de pólen e aqueles que têm semente são aqueles carpelos, aqueles gomos da flor que receberam o grão de pólen, foram fecundados e, consequentemente, aquele gomo, aquele carpelo na flor, que agora é um gomo na laranja, produziu uma semente. Tranquilo, galera?
Até a nossa próxima aula sobre morfologia vegetal. A gente vai focar nas raízes.